Seja muito bem-vindo ao aulão de literatura do Enem deste ano. Aqui, nesse momento, você vai descobrir as coisas com mais incidência na prova de literatura. A prova de literatura está dentro da prova de linguagens e por isso a gente vai descobrir alguns macetezinhos, algumas palavras-chave e até alguns elementos anteriores para facilitar a tua interpretação. E assim, a interpretação é a coisa mais importante da prova. Ela é muito importante, mas a nossa interpretação de texto precisa estar bem afiadinha com algumas coisas teóricas que vão facilitar a tua vida para interpretar poema, para interpretar crônica literária, textos literários num geral. Então, vem comigo e vamos começar aqui falando sobre função de linguagens. Ah, Camila, função de linguagem, vai aparecer lá o que é função poética? Não vai aparecer. Mas é o seguinte, para a gente falar um pouquinho sobre as funções de linguagens, a gente tem que pensar que a prova do Enem, ela trabalha bem com esses elementos. Ela cobra bastante, mesmo que a gente não esteja lendo no enunciado a função da linguagem. A gente tem que sacar que para a prova de literatura, existem 3 funções de linguagens que a gente precisa saber. A primeira é a função poética. Por que ela é importante? Porque às vezes você está vendo lá que ele quer que você saque uma metáfora que tem no texto. Ou então que você se ligue que aquele texto tem um ritmo diferente. Ou então que lá no meio tem uma ironia que vai te ajudar a interpretar a questão. E por que a função poética é importante? Porque ela é uma função estética. Eu quero dizer com isso que ela se preocupa com o uso de figuras de linguagem, com as rimas, com a musicalidade, também com o uso de palavras X ou Y para dar uma ideia no texto. É muito comum a função poética ajudar a gente a saber, por exemplo, se um poema é mais contemporâneo ou se ele é mais clássico, mais antigo. E sabendo essa diferença, vai me ajudar a lembrar características dos movimentos. Quer ver? Se eu tenho um poema que ele é todo fragmentado, que ele tem uma linguagem mais da oralidade, que ele não tem rima, a função poética vai me ajudar a lembrar que ele é provavelmente um poema moderno ou contemporâneo. Agora, se esse poema tiver com rimas bem ajeitadinhas, aquela coisa de rimar lá amor com dor, de fazer uma musicalidade, de fazer um soneto, versos todos organizados, a probabilidade é que você tenha um poema do século XIX para trás. E isso vai te ajudar a lembrar características que tem dos movimentos daquele século. Então, quando a gente vai olhar para a prova, não quero saber se aquilo é uma função poética ou não. Quero que você saiba que se a gente tem características mais livres da estética, sem rima, com rimas não organizadas, com oralidade, a gente vai ter do século XX para frente. Agora, se ela é toda bonitinha, século XX para trás. Depois você vai ver, quando a gente chegar lá nos movimentos literários, o quanto isso também vai ser bem relevante para você entender a prova, tá? Outra função é a função emotiva. Ah, quer dizer então que eu tenho que saber o que o escritor está sentindo ou ele quer dizer? Não. O que eu tenho que saber é, tem algumas questões do Enem que ela pede para você falar sobre expressão lírica. A pergunta está falando a expressão do eu lírico, a expressividade lírica. Quando ele pede isso, só temos uma alternativa, que é interpretar o sentimento, a ideia que o eu lírico está passando para a gente. Então grave essas palavrinhas, ó, expressividade lírica, expressividade do narrador, expressão do eu lírico. É interpretação do que ele está trazendo para a gente, tá?
Então tem que focar mais no sentimento, na sensação. E por último, essa aqui pode aparecer o nomezinho para ti numa pergunta, que é a função metalinguística. A linguagem que fala sobre si mesma. Um poema que está discutindo qual é a função do poema. Um poema que está lá o poeta falando sobre o quanto ele demorou para criar aquele poema. Uma crônica que fala sobre função da crônica. Isso é metalinguagem. E aparece com frequência no Enem. Ou uma pergunta sobre metalinguagem especificamente, falando metalinguagem, ou um poema, uma crônica, um romance, que tem esse trecho falando sobre ser um poema ou ser uma crônica, e lá embaixo na resposta vai ter metalinguagem. Então se liga, se tu viu um poema que estava lá, ai, como é fazer esse poema, não use as palavras desse jeito, eu sou um poeta, metalinguagem. Ah, eu não sei o que fazer de uma crônica, eu fui contratada para fazer, mas eu não gosto de fazer crônica, metalinguagem. Ah, escrever um romance é muito difícil, metalinguagem, tá? A linguagem que fala sobre si mesma. Isso aqui que eu tô falando para ti agora no nosso início de aulão é para que você grave, porque daqui a pouco eu vou mostrar como que isso vai aparecer numa escola literária, por exemplo, para facilitar a tua interpretação de texto na hora de identificar uma questão de literatura. Inclusive, vem comigo para a gente poder saber como identificar se aquela questão é uma questão mais gramatical ou mais literária. E aí, né, eu acabei de dizer para ti que eu ia te mostrar como identificar um pouco da diferença, né, quando eu pego ali a prova, como que eu sei para onde eu vou, parte mais literária, parte mais gramatical. Pensa comigo, a linguagem literária é a linguagem de plurissignificação. É aquela ideia de que quando eu vejo um texto, eu penso assim, eu acho que eu não entendi. Ou então, quando eu vejo assim, eu entendi isso, mas o meu colega entendeu outra coisa. Por quê? Porque o texto de literatura permite a gente buscar outros elementos para além do óbvio. A linguagem literária, ela tem muitos significados. E é proposital, porque a literatura não tem compromisso com a realidade. Então, quando você vê lá um poema, aquelas coisas, né, de ter uma interpretação diferente do texto, ou então quando eu vejo um texto que está cheio de metáforas, de hipérboles, tem figuras para criar uma beleza para o texto, ou quando eu olho uma canção lá no meio, né, uma música que eu conheço ou que eu já ouvi falar, e até trechos de romance que contam histórias, em geral, são esses textos que você tem que aplicar as regras do estudo da literatura. Eu vou te mostrar a diferença só para tu ficar ligado. Percebe aqui, vou mostrar para vocês uma questão da prova de 2023. Tá escrito aqui no texto assim, migalhas. Entre a toalha branca e um bule de café, seria inapropriado dizer eu não te amo mais. Era necessário algo mais solene. Um jardim japonês para as pedras pensadas, um noturno de tempestade para arrebentar a dor, uma praia de pedras para chorar em silêncio, uma cama alta para o incenso da despedida, uma janela dando para o abismo. No entanto, você abaixa os olhos e recolhe lentamente as migalhas de pão sobre a mesa posta para dois. Percebe aí que a gente tem uma estrutura que é falando sobre uma separação, falando do cotidiano dessa separação, de um imaginário, né, como seria o ideal para acabar um relacionamento. E percebe também uma coisa que eu disse há pouquinho. Esse poema é um poema bem contemporâneo. Ele está dividido em versos, mas ele não tem um monte de rima, não está separado numa estrutura fixa. Então já vai pegando as dicas e se liga. Esse é um texto literário que você vai ter que aplicar as teorias literárias que a gente vai trabalhar aqui. Agora, dá uma olhada num texto que não é literário. Um grupo de pesquisadores da Universidade Federal do Ceará desenvolveu um dicionário para traduzir sintomas de doenças da linguagem popular para os termos médicos. Defrusso
chanha, piloura, por exemplo, podem ser termos conhecidos para muitos, mas durante uma consulta médica, o desconhecimento pode significar um diagnóstico errado. Isso é um registro histórico e pode ser muito útil para estudos dessas comunidades, na abordagem médica delas. É, de certa forma, pioneiro no Brasil e, sem dúvida, um instrumento de trabalho importante, porque a comunicação é fundamental na relação médico-paciente. Aí você percebe, esse texto ele é mais sobre a realidade. E aí a questão vai envolver análise textual, mas não a partir da interpretação literária. Então, na hora de resolver, vamos se ligar nessa diferencinha para saber quando que você tem que aplicar as teorias, certo? Então a gente vai começar a pensar as teorias agora. E agora, queridos, é o seguinte. Eu falei ali no início da aula assim, a gente precisa estar bem ligado, né, no que é o texto literário, a gente precisa sacar que todas as vezes que vem as perguntas pra gente, a gente precisa entender o que é que ela quer, né, qual que é o princípio do que ela quer. E aí, eu queria que você prestasse muita atenção aqui, porque olha só, quando eu falo que a prova, ela não é só para você saber, eu tenho que saber que o romantismo ele é sentimental. Tem. Só que isso não vai vir. Romantismo é sentimental? Não. O que vai vir é um texto do romantismo, algo na pergunta que ligue a característica romântica a algo dito dentro do texto, e aí você vai ter que encontrar. E aí, como é que eu vou trabalhar com isso? Porque assim, eu falei lá, a função poética, ela é estética. Se é uma função estética, normalmente ele vai pedir questões que estão voltadas às figuras de linguagem. Se é uma função emotiva, vai falar das questões de interpretação. Como que eu interpreto isso diretamente? Porque não adianta você decorar romantismo é sentimental, realismo é antirromântico. E aí? Vai fazer o que na prova? Como é que você vai aplicar isso? Então vem comigo e vamos pensar o seguinte. Primeira coisa é saber interpretar. Só que antes de eu ficar enlouquecido interpretando aquele texto gigante, eu vou ali no enunciado. Se o enunciado tiver o nome de uma escola literária, aí tá fácil para ti. Porque tu vai ter só que lembrar rapidamente da teoria e vai ver que vai estar aplicada ali. Já caiu uma vez, por exemplo, no Enem, assim, ó. E o naturalismo tal coisa. Estava escrito naturalismo no enunciado. Eu tinha que caçar uma característica do naturalismo nas respostas. Tá feito. Então, é mais simples. Agora, e aí eu falei antes, a gente vai ter lá no enunciado a palavra expressão poética. Expressividade do eu lírico. Aí eu vou ter que focar nas palavras-chave do texto. Então, vamos aprender a fazer a interpretação de cada ponto para que você consiga ligar as características da escola literária. Quer ver? Eu vou interpretar o texto com a palavra-chave. Tá lá pedindo expressividade poética pra gente. Ou então tá lá falando que o narrador trouxe uma dúvida. Certo. Eu vou lá no meu texto e vou dar uma olhada em palavras que se repetem. Não só se repetem, às vezes tem muitos sinônimos dela. Se isso acontecer, provavelmente o texto tá falando sobre ela. Então, se o cara falou lá no texto várias vezes, contar história, contar história, contar história, contar história, é um texto que fala sobre narrativas. É um texto que está falando sobre uma pessoa que gosta de contar histórias. De repente, esse texto está falando de uma situação lá do interior, em que as pessoas estão conversando e tem aqueles contadores de história. Então, o texto está falando sobre isso, porque está repetindo a palavra história, contação. Ajuda a gente a entender. Ou um texto que fala sobre separação, separação, amor, separação, amor. Poxa, a gente está falando de um rompimento. O foco do texto é esse. Então, se eu tiver que fazer a interpretação, porque lá na pergunta a palavra-chave
é essa coisa de expressividade poética, expressividade do eu lírico que o narrador traz, dá uma focada nisso, na repetição de palavras ou em sinônimos, que eu acho que isso pode te ajudar muito a interpretar um texto literário lá dentro. Agora, tem sacadas que são muito melhores do que essa. Por exemplo, a gente pode pegar uma questão que estava falando lá assim, ó, qual é a ideia que traz o sonho e o futuro? Pô, tem palavra sonho, tem palavra futuro na questão. Aí eu olho lá para as alternativas e tem alternativas que usam sinônimos de sonho e futuro. Às vezes eu não preciso nem olhar para o texto, porque estava sonho no enunciado. Aí tem a palavra desejo. Vocês estão ligados no que eu estou dizendo? Fica ligado nisso que às vezes a gente não precisa perder tanto tempo lendo um texto porque eu interpretei a palavra-chave que está ali no enunciado. Agora, existe também contexto histórico. Quero chamar a atenção para ti que é o seguinte, não é nada raro, nada, que o Enem coloque para vocês. Este texto foi feito durante os anos de 1960. Esse texto não sei o que é 1970. Sempre aparece. O que isso significa? Você tem que estar ligado que no Brasil estava acontecendo uma ditadura militar. Porque ele vai perguntar, o texto vai estar falando de ditadura militar e a resposta vai ser algo relacionado à ditadura militar. Mas é só 60 e 70? É. Não, nunca caiu outro ano? Às vezes cai. Mas aqui a gente está falando de incidência, tá? De coisas que caem mais. Se aparecer 1930, aí era Vargas. Se aparecer 1922, Semana de Arte Moderna. Mas a maior incidência de aparecer uma data no Enem, na prova de linguagens para literatura, 1960, 1970, é um texto criticando a ditadura militar. Fica ligado nisso. Contexto histórico aparece bastante disso, tá? Outra coisa, escolas literárias. Foi o que eu falei lá no início. Se aparecer o nome da escola literária, você vai buscar a resposta a partir de uma característica dessa escola. Mas, às vezes, não está necessariamente perguntando sobre a escola. Entretanto, apareceu lá um texto do parnasianismo. E o parnasianismo é uma coisa meio chata de ler, difícil de interpretar. Só que eu estudei parnasianismo e eu sei que o parnasianismo fala de arte pela arte. Eu sei que o parnasianismo trabalha com metalinguagem. Vou tentar buscar dentro do texto características do parnasianismo, porque isso vai te ajudar a encontrar a resposta. Vai te ajudar bastante. Por exemplo, não sei se essa escritora do parnasianismo, Camila, como que eu vou saber? Tem uma coisa interessante na prova que é nome do escritor embaixo do texto. Não esqueçam disso. Olha ali o texto, olha quem é o escritor. Se ele faz parte das correntes literárias mais importantes, você vai reconhecer um Machado de Assis, um José de Alencar, um Cruz de Souza, uma Clarice Lispector, e aí você tem que estar ligado com a escola literária, porque daí você já pega as características ali, já facilita a tua vida para responder a questão. E por último, às vezes tem características específicas de um autor. Sabe qual é o autor que mais tem característica específica? O nosso grande amado Machado de Assis. O rei não aparece de graça. Qual é uma das principais características de Machado de Assis? Ironia. Se você pega os últimos 5 anos da prova, em 4 vai aparecer uma questão que diz que o Machado é irônico. Então a gente vai ter que aprender a identificar a ironia machadiana. Que eu vou mostrar, inclusive, para vocês daqui a pouco como faz. Às vezes, apareceu lá um texto da Cecília Meirelles. A Cecília Meirelles, assim, tem uma coisa mais, assim, simbolista, gosta de brincar com sentidos, com cores. Eu tenho que estar ligada, porque vai me ajudar a interpretar o poema dela. Então, isso aqui são maneiras de você aprender a olhar para o texto e já tirar as informações dele mais rápido. Porque às vezes a gente está lá 90 questões num dia só, né? Mais uma redação.
Vamos tentar sugar do texto aquilo que é realmente importante para responder a questão. E aí, com isso, depois de entender isso aqui, eu vou mostrar para ti como funciona essa questão dentro das principais escolas literárias. As principais não é porque são as melhores, mas é porque as que mais caem no História do Enem. E aí a gente vai olhar uma por uma para você poder tirar cada uma dessas características dela e não se perder mais na hora da prova. E agora, começaremos na incidência. Tudo que eu falei até aqui para você tem que ter na cabeça, porque você vai ligar os fios na parte teórica da literatura. E é aquela coisa, né? A gente tem literatura para estudar desde a era medieval. Entretanto, trovadorismo, arcadismo, barroco, romantismo caem menos no Enem. Ai, Camila, não vai cair! Não sei. Mas a incidência é menor. É legal dar uma estudada, é legal passar por eles, é legal e importante. Porque por mais que não é uma coisa tão comum, aparece volta e meia. É que nem eu dizer pra vocês assim, não vai cair arcadismo não. Aí de repente, pá, cai. Igual um paraquedas na prova de vocês. Mas o nosso foco de aulão mesmo é trabalhar aquilo que cai com mais frequência para você ter mais habilidade de desenvolver esse processo. Então, o nosso rei Machado de Assis, ele cai com bastante frequência. Falei agora, né? 5 provas, últimas 5 provas, 4 questões com Machado de Assis. Na verdade, tinha mais de 4. Teve ano aí que caiu 2 questões de Machado de Assis. Então, vamos se ligar nele? E aí, assim, o Machado, ele é um cara que faz parte do realismo. Só que realismo em si nunca caiu no Enem como uma questão que não seja Machado de Assis. E aí eu falei o seguinte, o Machado, ele é irônico. E isso aqui tu vai estudar. Te compromete comigo a estudar. O que é uma ironia? A ironia, ela é uma figura de linguagem que a gente fala uma coisa querendo dizer outra, de forma proposital. Normalmente para criticar ou para ridicularizar, para brincar. Só que o Machado, ele não faz uma ironia daquele tipo assim, ahá, não. Ele é fino, ele é refinado. Então, para encontrar às vezes a ironia no texto do Machado, você tem que se ligar nas contradições. Uma das questões mais complexas que caiu nos últimos anos era sobre um livro chamado Esaú e Jacó, do Machado. Lá no enunciado dizia assim, a ironia do texto está em... Qual que era a ironia do texto? No início do texto ele mostrava uma mulher toda simplinha, de vestidinho simples, cabelinho preso, chinelinha, moradora do morro. E aí no processo ele vai mostrando que essa mulher, que parece simples demais, é muito sagaz. Ela é uma cartomante que está ligada nas pessoas que estão chegando e ela já, ó, pesca aquelas mulheres ricas que chegaram no morro atrás dela. Sacou a ironia? Porque, ironicamente, aquela pessoa que parecia extremamente indefesa é aquela que vai te pegar no pulo. E isso Machado faz com os textos dele. Então se liga nisso. Ironia é a principal coisa que cai de Machado de Assis. Além da ironia, a crítica social. Quem que o Machado critica? Ele critica a burguesia carioca, ele critica a hipocrisia nas relações sociais. É muito comum você ouvir falar que o Machado de Assis critica o casamento. Não é porque o cara não gosta de casar, é porque ele critica a maneira como as pessoas se relacionam. Traição, né? Aquela vibe assim, bastante crítica também. Já caiu até a questão do Machado sobre fake news. Que ele conta uma historinha que o cara fica inventando história para chamar atenção para um vereador. Então, é bem forte a questão da ironia e a questão da crítica social. Para além disso, lembra, Machado é antirromântico. Ele não é um cara que vai ficar lá, ai, as flores, a beleza, a mulher. Não, quando ele vai falar da mulher, ele fala dos olhos, do temperamento daquela mulher. Não se ela é bonita ou ela é feia. Quer dizer, ele até fala se ela é bonita, se é feia, mas nunca é o foco do texto. Então, aquela coisa do romantismo, ai, natureza, felizes, meu Deus, vou morrer de amor, não aparece aqui no Machado de Assis. Tá? Fiquem ligados nisso. E aí lembrem-se que o texto do Machado ele é objetivo.
justamente por não ter delírios sobre sentimentos, mas sempre levantando hipóteses da realidade, ironizando personagens, brincando com a linguagem na hora de tentar enganar o leitor. E uma coisa interessantíssima, o Machado ele conversa com você ao longo do processo. Se você vê uma questão lá do Machado de Assis, fica ligado se ele não está dando dicas no texto sobre o que ele quer contar, porque às vezes a pergunta do Enem está ali, está nessa parte, e uma coisinha que ele está contando para a gente como leitor, e a gente ainda nem se ligou. Como eu falei ali antes, a cartomante, a gente sabe que ela é uma cartomante lá no início, mas a gente só sabe que ela é muito sagaz quando ele diz assim, ó, o olho dela te puxa para dentro. Bem parecido com quando ele dizia da Capitu lá no Dom Casmurro. Então vamos se ligar que o Machado fala com a gente ao longo do texto, a ironia às vezes está aí e as críticas são críticas bastante duras à escravidão, à burguesia carioca, à contradição das pessoas, às falsas relações sociais e a maneira como as pessoas vão interagir por interesse financeiro. Então, lembra dessas características, grava essas palavrinhas, porque provavelmente a resposta da prova do Machado tá entre essas características aqui, certo? E aí a gente vai seguir na incidência das coisas que mais caem no Enem. E aí, né, sobre essa coisa da incidência que eu falei pra ti, que é todos os conteúdos que costumam cair mais, a gente tem uma misturinha entre vanguardas europeias e Semana de Arte Moderna. Então a gente vai ver meio junto para tu entender como é que uma coisa vai incidir na outra. Porque olha aqui, no início do século XX, nascem as vanguardas europeias. O que é uma vanguarda? A vanguarda ela é um rompimento, né? Ela é um movimento que rompe de forma brusca com o passado. E essas vanguardas elas criam artes completamente novas, com outras perspectivas. E aí a gente vai ver, por exemplo, uma arte como a arte do surrealismo, que é uma vanguarda que fala de sonho, de inconsciente. E aí tem esse tipo de arte que você está vendo aí na tela, que são esses relógios derretidos que falam de tempo. E isso é bem característico dessa arte surrealista que você vai gravar as duas palavras-chave que estão aqui no quadro, que é uma arte feita a partir da ideia do sonho e do inconsciente. E aí tem outro ponto também que é legal você gravar, que é a escrita automática, que é uma ideia de escrever de forma inconsciente, sem pensar muito, para criar um poema original. Então, isso é legal, sempre que pensar em surrealismo, associar a esse processo aqui. Outra vanguarda que é bem importante é o futurismo. O futurismo ele trabalha com uma lógica de velocidade, tecnologia, modernidade. Quero até abrir um parênteses. Quando eu falo tecnologia, eu estou falando tecnologia do início do século XX, né? Não estou falando do cara usar um celular, um computador, um tablet. Estou falando do cara olhar para a luz elétrica e dizer, nossa, luz elétrica. Tá? É esse tipo de tecnologia, luz elétrica, trem, arma, porque a guerra já está quase chegando aqui. Então, esse tipo de coisa a gente vê no futurismo. E você vê o quadro que está aí na sua frente, ele tem uma ideia de velocidade, ele parece que circular, parece que está acontecendo um movimento. Você vê isso e lembra do futurismo. E aí agora, a gente tem também o dadaísmo. Dada significa nada. Então é uma ideia, uma vanguarda europeia que traz uma destruição metafórica do que significava a arte no passado. Não é mais para construir um objeto artístico, é sim para reaproveitar objetos já existentes e transformá-lo em arte. E isso chama ready-made, que é pegar esse material pronto, igual você está vendo aí na tela, que tinha um mictório, que ele pegou, colocou a fonte e está pronto uma obra de arte para colocar no museu. Isso é ready-made, tá? Então tem uma ressignificação da arte que vai influenciar bastante, inclusive, algumas décadas depois, na pop art, que tem uma utilização de objetos já existentes, ressignificando-os também. Já é uma dica a mais, hein? E aí aqui, para terminar, a gente tem o cubismo. Não dá para falar de cubismo sem lembrar
do nosso Pablo Picasso. Observa aí a tela, você está vendo uma das obras mais famosas do século XX, que é Guernica. Está vendo também em Guernica que as pessoas elas estão destruídas, porque esse quadro está falando de uma guerra, mas elas não são definidas como um ser humano comum. E isso não é por causa do quadro. É porque, para os cubistas, a deformação da realidade é importante. Tira um pouco da questão das cores, muda, né? Faz uma disfunção de cor. As pessoas, elas não são mais aquela coisa que vai trabalhar com curvas, com diferenciações. Não, elas são geométricas. Então, essas características são do cubismo. E o cubismo é até muito mais importante para você analisar arte visual do que literatura. E aí, sabendo que tem essa galera toda aqui que produziu na Europa novas ideias, novos tipos de arte, romperam com o passado, criticaram a burguesia da época. Aqui no Brasil, os escritores e pintores também vão beber da fonte das vanguardas para romper com o passado e criar uma nova arte. E aí, a gente tem a Semana de Arte Moderna de 1922. Tem uma coisa que é importante. A Semana de Arte Moderna se propunha a criar uma arte mais brasileira. E aí a gente até pode ter uma dúvida. Tá, eles querem fazer mais arte brasileira, influenciado nas vanguardas europeias? Mais ou menos isso. É um pouco a ideia de que os caras romperam com o passado e criaram algo novo. Algo novo que é muito interessante, que traz novas ideias. Então eles bebem dessas vanguardas para criar aqui no Brasil, mas com uma identidade visual, por exemplo, muito brasileira. E um dos quadros que você vai ver, e você conhece muito bem, provavelmente, é o Abapuru. Você está vendo aqui o Abapuru, ele é verde, azul, amarelo, tem essas misturas das cores das florestas brasileiras. Então é trazer essa arte, mas mostrar algo que é próprio da cultura do nosso país. Eles escolhem, inclusive, o ano de 1922 para, entre aspas, comemorar a independência do Brasil. Por que entre aspas? Porque eles dizem que o Brasil não é independente, nem culturalmente, nem economicamente. Então é uma crítica, na verdade, a essa pseudo-independência que eles colocam aqui durante a Semana de Arte Moderna, tá? Quem são as figuras importantes para a semana e para a primeira fase do modernismo? A gente tem o Oswald de Andrade, o Mário de Andrade, o Menotti Del Picchia, tem também a Anita Malfatti, que eu não coloquei aqui no quadro, mas que é legal você pesquisar. Eles estavam na semana, construíram a Semana de Arte Moderna, mas tem uma figura, que é a Tarsila do Amaral, que ela não estava na semana, ela não estava aqui quando a semana aconteceu, mas ela virou talvez um dos principais ícones do modernismo de todo o país, assim. Ela é provavelmente a pintora mais conhecida para fora. Eles tinham uma ideia aqui de criar uma arte para exportar. E se tem uma figura que foi exportada por aí, foi a Tarsila. Tanto que a gente nem tem o Abapuru aqui no Brasil, né? Nem tá com a gente. Ele foi vendido e não tá aqui. Às vezes alguém empresta, mas não tá aqui. Então, para a gente entender um pouco, que é uma galera que revolucionou as artes por aqui no Brasil. E aí, algumas características para você lembrar. Rompimento com a tradição. Ó, mesma coisa que a vanguarda faz. Rompe com o passado, cria novos tipos de arte. Que rompimento com a tradição é esse? Não faz mais poeminha com rima. Agora é poema de verso livre, por exemplo. Ah, não vai ficar mais falando de amor, o amor, a saudade. Não, eles falam coisas do cotidiano, fazem crítica política, discutem coisas como a própria gramática. Vou escrever como? Vou escrever muito bonito ou vou escrever de uma maneira que todo mundo entende? E aí eles começam a botar coisas da oralidade. Então tudo isso tem a ver com esse rompimento com a tradição. E aí, né, para romper com a tradição, às vezes tem que falar mal de alguém. E eles decidem que eles vão criticar o parnasianismo, que é um movimento que valorizava muito a forma da poesia e pouco o significado. Então eles até têm essa coisa de bater no parnasianismo para mostrar que eles eram diferentes. Um dos poemas mais importantes que foi recitado na Semana de Arte Moderna é Os Sapos. E os sapos é, na verdade, uma metáfora sobre os poetas parnasianos. O
Procura aí, tá? Fazem muita crítica social, assim como a galera das vanguardas, aqui tem a crítica social que está voltada à burguesia brasileira, aos donos do poder. Tem a ideia de descolonização do pensamento, uma ideia de que é para parar de imitar o que é feito na Europa. Vamos fazer uma literatura brasileira, uma literatura que não precisa depender do que os caras estão fazendo lá. Então, isso é importante, por quê? Porque vai criar uma ideia de nacionalismo crítico, uma perspectiva de que é preciso valorizar a cultura brasileira, não uma cultura tradicional de pátria, de família ou de instituições, mas uma cultura que regressa a antes da colonização portuguesa, a entender, compreender e vivenciar as experiências que vêm dos nossos indígenas, dos interiores. Então, até o bom humor, a ironia que vai aparecer na obra do Oswald e do Mário, vocês vão ver que várias vezes eles falam da colonização, que afinal de contas, se nós tivéssemos despido o português, talvez a história do Brasil hoje fosse outra. Certo? Vamos para a próxima fase do modernismo para facilitar a tua vida em coisa que cai bastante, que são os poemas dessa segunda fase. E agora, essa parte aqui que a gente vai ver, ela tem muita coisa. Então, lembra que é um revisional, qualquer coisa que você se perder, a gente tem muitas aulas aqui ainda para você lembrar, mas no nosso revisional a gente vai ver palavras-chave para você não esquecer. A gente falou ali do surrealismo, né, das vanguardas, da Semana de Arte Moderna, dos escritores da primeira geração. Agora a gente entra para a segunda geração do modernismo, a segunda fase. A segunda fase, ela acontece num período histórico de mais ou menos 1930 a 1945. E pensa bem, o quanto esse período histórico especificamente, ele é importante e impactante. A gente está falando do momento em que o Vargas assume no Brasil, depois o golpe de Estado com o Estado Novo, na Europa a ascensão dos governos nazifascistas e a Segunda Guerra Mundial para acontecer e acontecendo. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Todos os escritores desse momento, dessa segunda fase do modernismo, fazem forte crítica social. Essa marca é algo que você não pode tirar da sua cabeça. Forte crítica social, crítica à relação política, crítica em relação à desigualdade, crítica em relação à fome, crítica em relação à violência. Então, isso é uma coisa importante que você não pode esquecer. E aí, assim, essa geração, a gente divide ela entre romance e versos e poemas. No romance, eu quero que você foque o seguinte, a gente chama de romance de 30, ou romance regionalista, ou romance neorrealista. Por que neorrealista? Porque eles têm um grande comprometimento com a verossimilhança, então eles são muito objetivos, descritivos, para mostrar a realidade do país. E aqui a gente vai ver bastante coisa relacionada à seca. A maioria das questões do Enem que trataram do romance de 30 tratavam da questão dos retirantes, da seca em diferentes estados do Nordeste, do sofrimento desses povos. Então isso é uma coisa que é legal você lembrar. Quais outras palavras-chave que a gente pode pensar, né? É regionalista, porque mostra os interiores, principalmente cidades do sertão nordestino. A grande maioria dos escritores aqui são de lá. Então a gente tem, por exemplo, Graciliano Ramos, Raquel de Queiroz, Jorge Amado, José Lins do Rego, que são escritores muito importantes e falam da realidade de diferentes estados do Nordeste. A última questão que caiu com essa galera aqui, falava de um momento de retirância, da tristeza da seca, das pessoas em sofrimento, e você devia saber que isso tinha relação com o romance de 30. Então se liga nisso. Não é todo mundo que é dos estados do Nordeste, a gente tem predominantemente nordestino, porque tem também o Érico Veríssimo, que é do Rio Grande do Sul. Então, assim, é regionalista porque mostra bem os costumes, as cores local. O que são essas cores local? É a ideia de que, ao mostrar aquelas cidades, tanto no Nordeste quanto no Sul, tem uma preocupação de falar sobre cheiros,
gostos que são típicos daquele lugar, vestimentas, costumes, festas populares. Então, é mostrar bem a cultura, a questão sinestésica da região, tá? Então aqui você vai gravar nesse sentido aí na sua cabecinha essas palavras para você ficar ligado. Já aqui no poema, galera, nós temos um problema. É a parte mais difícil, porque é aquela parte que vai exigir que você aplique todas as técnicas que eu te ensinei lá no início dessa aula. De olhar as palavras-chave, de entender o contexto, não esquece disso. O que eu tenho aqui? Eu tenho 3 escritores importantes, que é o Carlos Drummond de Andrade, a Cecília Meirelles e o Vinícius de Moraes. A Cecília Meirelles, quando ela cai no Enem, é uma questão difícil. Então, ó, não faz o não li, não lerei. Vocês vão olhar, viu o nome da Cecília, vai lembrar dessas 2 palavras aqui. Neossimbolismo. Por quê? Porque ela trabalha com coisas sensoriais, cores, trabalha com uma ideia de um amor espiritual. Então fiquem ligados que essas palavras, principalmente a ideia do neossimbolismo com amor espiritual, pode te ajudar bastante a entender ela. Para além disso, passagem do tempo. Ela marca muito uma ideia de passado para futuro, viagem, saudade. Então, não foge da Cecília, só não esquece essas palavrinhas. O Drummond, ele também é bem difícil, tá? Meu poeta favorito é meu poeta favorito. Mas ele tem uma coisa que vocês podem ficar ligados, que é o conflito. O conflito do indivíduo tentando se entender no mundo. E um mundo catastrófico, que é esse mundo da geração de 30, que é 30-45. Então ele vai falar muito sobre quem sou eu no meio desse mundo, quem sou eu no futuro, quem sou eu no presente, como que eu me coloco nas grandes cidades, eu vou ter esperança, eu não vou ter. Então é um questionamento constante sobre sua posição no mundo. E aí, para finalizar, a gente tem Vinícius de Moraes. A gente vai falar dele de novo daqui a pouquinho, na canção popular. Mas a gente não pode esquecer que o Vinícius, ele é um cara que vai nascer como poeta aqui nessa fase, vai começar a criar os seus sonetos de amor, sonetos de separação, aqui nesse momento. Além disso, ele tem um poema bastante longo que chama Operário em Construção, que ele discute a questão da luta de classes, né, a partir do trabalhador e do patrão, que também é um poema bem importante nesse momento. E depois a gente vai falar um pouquinho dele na Bossa Nova. E aí, para terminar essa segunda geração, normalmente a gente tem versos livres, porque é a partir do modernismo que a gente vê essa coisa de abandonar a rima, abandonar a musicalidade. Entretanto, aqui, ó, Cecília e Vinícius recuperam versos regulares. Então, na hora de olhar também, pensem que vai ter um outro tipo de musicalidade, de interpretação de texto, quando se trata de poemas com versos mais regulares, com esses versos com rima AB, né, alternada, aquela coisa toda. Normalmente é mais fácil interpretar um soneto do que um verso livre solto no espaço. Tá bom? Vamos para a terceira geração agora para finalizar o modernismo. E aí, então, para a gente fechar essa fase aí do modernismo, que a gente pegou desde a Semana de Arte Moderna, eu vou falar da terceira fase do modernismo. E aí, olha só, aqui, ó, você já deve ter visto esses nomes várias vezes, porque eles caem bastante no Enem. Então, olha só, presta atenção aqui, porque assim, a gente tem uma fase do modernismo, que é essa última, que ela escapa um pouco daquela coisa da crítica social, de ser diferentão, de fazer coisas muito revolucionárias. Aqui a galera tá, tipo, no amadurecimento, entendendo todas as conquistas do modernismo, voltando um pouco ao rigor formal, quer dizer, a gente vai ver muito mais poemas rimados, com palavras difíceis, a gente vai ver uma forte exploração dos narradores, uma forte exploração do romance psicológico, do pensamento, do sentimentalismo. Então, é um momento de maior equilíbrio na produção das obras. Então a gente vai ver isso aqui para tu não esquecer de gravar essas palavrinhas-chave ou pelo menos já ter uma noção na hora de responder alguma questão que trate
dessas figuras aqui. O que eu tenho? Esse rigor formal. Então, provavelmente, você não vai ver uma questão que vai te perguntar sobre significados esdrúxulos ou sobre alguma coisa da forma ser diferente. A gente vai ter mais uns textos formais que vai até te ajudar a entender melhor os textos do que aquela coisa do verso livre e solto, tá? Bastante rima na obra do João Cabral de Melo Neto. A gente tem muita análise psicológica. E por ter muita análise psicológica, você vai ver que muitas das questões trazem questões de sentimento, de sensações, porque a ideia é avaliar o psicológico dos personagens. A gente tem bastante intimismo, né, que está bem ligado uma coisa com a outra. Experimentalismo. Ah, mas tu não acabou de dizer que essa galera não faz mais isso. Sabe como eles fazem? Eles fazem, por exemplo, no caso da Clarice Lispector, ao colocar o narrador se questionando sobre a própria narração. O narrador se questionando do porquê cargas d'água ele está falando daquela personagem. Então, os narradores da Clarice, por exemplo, são narradores muito diferentes, que participam em terceira pessoa, de repente já não estão mais envolvidos, voltam para a narrativa. Então, tem esse experimentalismo. Outro experimentalismo muito comum são os neologismos do Guimarães Rosa, palavras inventadas que fazem muito sentido na língua portuguesa, mas que não existem no dicionário. Então, isso é um experimentalismo e vai acontecer também nessa geração. E a gente tem a metalinguagem. Se liga nisso. Metalinguagem, eu já falei lá no início da aula também. É aquela figura, né, que a gente trabalha com o poema que fala sobre poema, a crônica que fala sobre crônica, e essa ideia da metalinguagem aparece muito nos poemas do João Cabral de Melo Neto, assim como nos questionamentos da obra da Clarice, e menos aqui no Guimarães Rosa, tá? Então, essas aqui são algumas palavrinhas para você lembrar quando você olhar o nomezinho deles ali no texto que apareceu para ti. Clarice Lispector. Ah, professora, ela fala sentimentos, pensamentos. Não é bem isso. Quando a prof fala de sentimentos e de pensamentos, não é porque a Clarice fica falando de sentimentalismos, porque ela é super aprofundada psicologicamente, ela discute as questões do dia a dia das mulheres, principalmente são personagens mulheres e suas diferentes experiências. Mas normalmente no Enem, a questão vai sempre envolver algum tipo de coisa sentimental, de alguma angústia ou de alguma sensação que aquela personagem tem com o mundo. Então por isso que é legal pensar nessas palavrinhas-chave. Já o João Cabral, além da metalinguagem, de falar sobre a própria poesia, até porque o cara é chamado de engenheiro do verso, o João Cabral ele trabalha com questões sociais. Ele vai fazer uma obra que já ficou bastante famosa, que chama Morte e Vida Severina, que fala um pouco sobre a questão dos retirantes também. Mas, ao mesmo tempo, ele fala muito sobre a cidade do Recife, ele fala sobre amor, um amor sempre muito objetivo, muito cortante. Então, é legal lembrar disso. E aqui no Guimarães, a última questão que caiu dele no ano passado, 2023, a gente via ele falando das cantigas populares, das histórias populares, dos contadores e oradores do interior, porque ele trabalha com regionalismo, ele conta sobre sertões universais, sobre espaços do interior, que é um sertão, mas é um sertão que não tem nome, então é sempre uma coisa de mostrar assim uma cultura muito arraigada à terra, aos costumes, e ele fala muito de contações de história, oralidade, tanto que a última questão que apareceu era de um trecho, né, Dom Lalão, de uma senhora que contava para a população a história que todo mundo tinha ouvido no rádio, mas as pessoas gostavam de escutar ela contando. Então, tem essa coisa dessas figuras populares que aparecem bastante também na obra dele, para além de conflitos existenciais super profundos. Não é à toa que essa mina aqui, esse cara aqui, ó, aparecem quase todo ano no Enem. Tá? Vamos começar a ir para a contemporaneidade agora. E agora, como prometido, chegamos na contemporaneidade e chegaremos nela pensando em canção popular. Então aí, ó, inclusive já anota, dica de música, vai escutar, porque é legal, já vai interpretando, que eu acho que vale a pena até para ajudar você na interpretação da sua prova. Então vem comigo aqui.
Vamos começar com a galera da Tropicália. Quero que você olhe aí essa imagem da capa do disco Panis et Circenses, só para você ter uma ideia do que significa a Tropicália como uma questão estética, tá? A Tropicália já caiu no Enem de diferentes maneiras, e tanto para entender a maneira como eles faziam música, até para entender qual foi o papel da Tropicália durante a década de 60 e de 70. E aí pensa comigo assim, Tropicália, ela nasce com esse disco, que é um disco que foi produzido e pensado pelo Caetano Veloso, também pelo Gilberto Gil, Tom Zé, que é uma galera que até hoje tá produzindo música, tá? Eles têm a influência da contracultura. A contracultura é um movimento que nasce muito forte nos Estados Unidos aí, até porque estava rolando assim o movimento dos Panteras Negras, que era muito forte, um movimento hippie, uma literatura de resistência e até mesmo muitos movimentos de resistência à guerra do Vietnã. Então todo esse processo vai criar um espaço contracultural, que é um espaço de cultura dito mais marginalizado, quer dizer, à margem daquela sociedade dita boa, né? A sociedade ali, daquela coisa do status quo, tá? Então, essa galera vai influenciar bastante a Tropicália, tanto o movimento hippie, então, muito forte. E eles se utilizam de uma coisa que é uma mistura cultural entre a cultura do Brasil e a cultura que vem de fora. Eles vão trabalhar aqui muito forte essa coisa de brincar com a guitarra elétrica ao mesmo tempo que usa um pandeiro. Ou então se colocar a roupa do movimento hippie, mas com cores tropicais, com cores do Brasil. Isso é muito forte. E a letra das músicas da Tropicália também trazem esses elementos. O principal, né, a principal parte do álbum Panis et Circenses é a música Manifesto Tropicália. E dentro dessa música, eles vão misturando bang bang com Bahia, que é o bang bang, aquela história dos filmes de faroeste. Aí falam da Bahia ao mesmo tempo que eles falam da bossa nova no Rio de Janeiro. Então eles misturam culturas. A ideia é de uma mistura tanto cultural quanto sonora. Isso aqui é muito forte. E eles valorizam muito essa questão estética, a estética visual que eu já mostrei aqui para vocês. Para além disso, existe uma forte crítica política, principalmente pensando na questão da acomodação das pessoas que estão aceitando tudo, que não fazem nada diferente, que estão vivendo sempre dentro do mesmo padrão. Mas tem uma coisa interessante, porque essa galera aqui da Tropicália está acontecendo ao mesmo tempo que essa galera da canção de protesto. Essa galera aqui é muito mais conservadora e nacionalista na música. E eles, apesar também de fazer crítica política igual essa galera faz um pouco diferente. Não vai fazer tão pensando assim, uma crítica direta à ditadura. Então, eles têm até uma certa oposição, apesar de estar ali no mesmo momento histórico. Para além disso, existe uma forte diversidade, a diversidade cultural, a diversidade musical e também a diversidade nas letras da música. Eles trabalham com músicas em espanhol, por exemplo, ou citando músicas com trechos em inglês. Então, para mostrar que isso é uma ideia de trazer elementos bastante diversos para a música, e isso bastante influenciado pela galera ali da primeira geração do modernismo na semana de 22. Então, tem essa coisa aqui. Quero que você fique atento, se por acaso aparecer alguma questão relacionada à Tropicália, a pensar nestas palavras-chave e entender que a gente tem a crítica social e a inserção de outras culturas na música. Teve uma questão já que caiu perguntando qual era o trecho da Tropicália. A gente conseguia resolver aquela questão porque existia palavras em inglês na música, que era a música da Tropicália, que era a música da Rita Lee. Então, só para você sacar que isso pode ser bem importante para resolver caso caia uma questão de Tropicália. E agora eu vou até dar um pulo aqui no meio e vou chegar para a canção de protesto, já que a gente já comparou elas. A gente está falando, quando a gente fala em literatura de protesto, canção de protesto, músicas que são feitas
única e exclusivamente para fazer uma crítica social e abordar a realidade da desigualdade, dos problemas de um país. E essa música de protesto, ela foi muito forte durante a ditadura militar, principalmente do final dos anos 60 e da década de 70, porque a galera fazia muita música para criticar o governo vigente, né? E principalmente depois de 1968, com o AI-5, um aumento dessa crítica. Só que essa crítica, justamente porque era proibido criticar o governo, tinha muita metáfora, muita ironia, figuras de linguagem que conseguiam esconder a crítica. Uma das mais famosas, por exemplo, é a música Cálice, do Chico Buarque, que em vez de ele escrever ali, né, cálice do verbo calar, ele vai escrever cálice no formato da taça, como a gente bebe um cálicezinho de licor, sei lá, né, eu sou velha, vocês não são. Mas deu para sacar a ideia de mexer nas palavras, usar metáforas para poder dar conta de fazer a crítica social sem ser percebido ou ser censurado antes. E aí a gente vai ter bastante coisa falando sobre o Brasil, sobre a realidade das cidades, sobre os problemas sociais. Então aqui vocês têm que ficar ligados, porque aqui a gente tem um dos caras que mais cai no Enem, que é o Chico Buarque de Holanda. Ele não vai cair só para pegar canção de protesto. Ele já caiu para falar de amor, já caiu para falar sobre a história da escravidão, já caiu até para falar sobre o gênero diário. Então, uma dica bem importante nessa reta final: dá uma procurada nas questões do Chico Buarque, leia, faça e, de preferência, escute também, porque vai ajudar bastante. E aí, para finalizar essa parte da canção popular, porque tem mais uma partezinha, a gente tem a Bossa Nova, que é também mais ou menos dessa época. A Bossa Nova começa em 1950. Então, em 1958, a gente tem o lançamento de um disco que se chama Chega de Saudade. Bossa Nova é um ritmo que mistura samba com jazz. E uma coisa interessante, você conhece Bossa Nova, mesmo que você não se lembre disso. Provavelmente você já escutou Garota de Ipanema por aí e nem sabia que era um movimento musical tão importante. A Bossa Nova, ela trabalha na ideia das belezas, a beleza do Rio de Janeiro, a beleza das mulheres, a beleza do amor. E quando se trata de amor, não é um amor dramático, mas um amor cotidiano, algo que se vive, né, um amor carinhoso. Isso é bem importante, mesmo que às vezes as músicas falem sobre separação. Então a gente tem esse elemento da beleza, do cotidiano da cidade e do amor. A figura que mais aparece da Bossa Nova no Enem é o Vinícius de Moraes, que a gente falou que não faz muito quando eu falei para ti da segunda geração do modernismo, tá? E aí é aquilo, né? Na música popular a gente não para nunca. Inclusive, se você vê agora, a gente pode falar de samba, a gente pode falar de rap, de hip hop, de baião, de forró, até de funk. Porque o Enem traz muito esses elementos diferentes da música para que você interprete. Então, algumas coisas para a gente lembrar. Quando se trata de samba, aqui no hip hop aparece também, e até no baião e no forró, a gente pode ter questão que fale de variação linguística. Por quê? No samba, por exemplo, a ideia de apresentar um pouco da resistência das comunidades, das escolas de samba, é um momento que se usa um vocabulário que é típico desses locais. Uma coisa mais da oralidade, gírias, até mesmo o que é considerado erro ortográfico, né? Porque tem a ver com como as pessoas falam no seu cotidiano, é apresentado aqui no samba. E então, é possível, por exemplo, aparecer uma música do Nelson Sargento, ou uma música do Cartola, ou uma música, pensar de alguma coisa mais nova, tipo um Péricles aí, que vai trazer uma variedade linguística para você analisar. Para além disso, os sambas mais antigos falam muito sobre essa oposição entre o morro e o asfalto, mostrando um pouco como se situa aí a resistência da população do samba, das comunidades, falando do seu lugar, da importância de valorização dos espaços em que eles vivem, que eles construíram. Então, isso aqui, quando aparecer para você, se aparecer esse ano,
vai estar bastante focado nesse processo de mostrar como é a resistência do samba, a resistência do povo preto e a resistência das comunidades. E é claro, né, a gente sabe também que no samba, no pagode, vai falar um pouco de amor, aquela dorzinha de cotovelo básica, aquele desejo. Isso vai ser também uma característica possível de interpretação para a prova. Agora, puxando um pouco essa questão da resistência, essa questão da variação linguística, quando se trata de rap, hip hop, além da gente poder falar um pouco do uso de gírias, né, e também dessa variação, a gente vai falar muito da questão da crítica social. E essa crítica social está muito voltada à resistência da periferia também. A ideia de que na periferia não há os espaços de lazer, não há as escolas, os centros de atendimento, mostrar um pouco sobre como muitas vezes o Estado oprime as pessoas que vivem nessa periferia, a polícia, uma crítica, né, à violência policial. Tudo isso pode aparecer quando a gente vê músicas como do Racionais MCs que já caíram na prova do Enem. A gente teve uma questão que usou Domingo no Parque, que falava sobre a perspectiva de que lá no morro, lá na comunidade, não tinha espaços de lazer para as crianças brincarem. E quando se olhava para o centro da cidade, tinha até, sei lá, multilaser. Tinha tudo para as crianças brincarem. Então, mostrando um pouco como funciona essa diferença do cotidiano entre a população mais pobre e a população que tem mais acesso e tem mais dinheiro. Isso é bem forte no hip hop. A crítica social aqui é muito profunda. E aí, para a gente pensar aqui na finaleira da canção popular, o uso do baião e do forró, até de outros ritmos que a gente pode pensar, assim, de repente alguma coisa lá do sul, né, um fandango, a ideia de que mostra a variedade regional da língua. Então, se mostrar um baião, um forró, a gente vai ter uma variedade regional lá do Nordeste, até do Norte, né? Enquanto se mostrar um fandango, a gente vai ter uma variedade do Sul. Então, a ideia também de trazer esses elementos musicais é mostrar a variedade regionalista, para além de muitas vezes trazer essa ideia de uma valorização da cultura popular. Então, são muitas músicas. Então, se você não escuta muita música, vamos escutar aí até o finalzinho, falta bem pouco, hein? Agora vamos discutir contemporaneidade na poesia. E agora, para falar um pouco sobre um dos conteúdos que mais caem de todos os conteúdos, que é a contemporaneidade, quero dizer para vocês o seguinte: poesia, prosa contemporânea são coisas que vão, tipo, desde o final da década de 60 até os dias de hoje. E tem muita produção. Então eu vou chamar a atenção para ti de algumas coisinhas sobre a poesia contemporânea. Primeiro, quando se trata de poesia contemporânea, não esquece. Normalmente é uma poesia que é mais curta, que não tem aquela coisa toda de rima, que não é toda trabalhada com versos, com estruturas prontas, não. São poesias que não seguem com rimas, às vezes tem uma rima ou outra perdida, tem trechos mais curtos, às vezes tem 2 frases, às vezes elas são montadas de um jeito que estão espalhadas pela folha e não seguindo uma lógica. Sempre que aparecer esse tipo de poesia para você, lembra que é contemporânea. E a contemporaneidade tem muitas características diferentes. Você pode ver, por exemplo, que a temática da contemporaneidade envolve muita crítica social. Então você vai ver, às vezes, um poema ali que está falando sobre a realidade da mulher nos dias de hoje. É comum isso acontecer na contemporaneidade. Então, a interpretação de poemas contemporâneos passa muito por olhar qual é o tema que está naquele poema. Então, aquele poema está falando sobre a questão da mulher. Tem que se ligar para ver qual é a crítica que está envolvendo isso. Aquele poema está falando sobre a questão da ancestralidade. Se está falando de ancestralidade, provavelmente vai estar falando da questão indígena ou da questão dos povos negros. Então, se liguem nesses elementos, não só para o poema, não, também para a prosa. Que é a prosa, né, que tem a crônica, que tem o romance, que tem o conto, porque isso é muito forte.
Quando a gente fala da poesia produzida hoje, a gente está falando de uma poesia que aborda todas essas temáticas, que aborda a desigualdade, que aborda a questão da comunidade LGBTQIAP+. Então, tem bastante questão de identidade, de crítica e de tentar trazer voz a essas identidades muitas vezes apagadas. Então, se liga nesses processos, nessas críticas sociais, que vai mandar bem na hora de interpretar o poema. Agora, sobre essa questão dos poemas da contemporaneidade, eu vou trazer 2 tipos também que são bem importantes para você lembrar, que é o concretismo e a poesia marginal. O concretismo, ele é da década de 50 e mais ou menos final de 50, início dos anos 60. E a poesia marginal vai pegar anos 60 e anos 70. O que tem de tão importante aqui? Quando a gente fala de concretismo, a gente está falando dessa imagem que está aparecendo aí para você agora. Essa imagem, você está vendo aí, beba coca, beba cola, não sei o que, cloaca. Você olha para isso aí, tá coisa vermelha, que parece a Coca-Cola. Por quê? Os concretistas, eles vão trabalhar com uma ideia de grafismo, brincar com letras, fonte de letra diferente, vão fazer bom humor, né, brincando com a publicidade, com a cultura popular, mas não a cultura popular aquela que a gente acabou de falar na música, né, a cultura do dia a dia, dos nossos ancestrais, das nossas comunidades, não, a cultura pop, a cultura do cinema, da propaganda, a cultura trazendo ali as divas do cinema ou então os novos produtos lançados na televisão. Eles brincam com isso, tá? Eles brincam também com a ideia de destruir, desfigurar o verso. Isso é bem importante. Vocês viram agora há pouco a imagem do Beba Coca-Cola aí, que é toda desfigurada no verso. Uma distribuição diferente no papel. Para a galera do concretismo, é bom saber que é Haroldo de Campos, Augusto de Campos e Décio Pignatari. Eles criaram essa expressão aqui, ó, verbico-vocovisual. E a gente consegue perceber que é verbe de verbo, de palavra, o voco de pronúncia vocálica e visual de imagem. Então, tem alguma coisa relacionada a essa mistura que vai ver assim, olha, tá brincando com um som, mas esse som tá todo distribuído dentro do papel? É o concretismo, tá? Então se liga nisso. Outra poesia também é a poesia marginal. Sempre gosto de lembrar vocês que poesia marginal não é tipo assim, ah, é marginal, não. Quando a gente está falando de marginal na poesia, a gente está falando de figuras que estão à margem da sociedade, que não têm voz ativa. Nessa época, especificamente, eram aqueles que eram resistentes à ditadura militar. Então, é uma galera aqui que não era muito bem aceita pelo status quo, tá? Para além disso, era uma comunidade que também, assim como a galera da Tropicália que a gente falou agora, também era um pouco mais do movimento hippie, que gostava de uma arte diferenciada, eram bastante ligados a descolamento da sociedade capitalista, e aí eles trabalhavam bastante a questão da crítica à ditadura, a elementos bastante visuais também, mas não igual eles. Às vezes o elemento visual é um desenho de uma pessoa na página, às vezes é um solzinho, algo que vai complementar o poema. E eles têm uma ordem mais direta, eles querem comunicar à população, falar sobre os temas deles. Aqui a gente tem figuras como Cacaso ou Ana Cristina César, que são figuras que apareceram no Enem já com crítica social ou com interpretação direta do poema. Então fiquem ligados nisso. E aí também as questões de identidade que eu falei para vocês agora, que é para lembrar na hora de interpretar um poema mais contemporâneo, essas questões de identidade aparecem bastante aqui, principalmente as voltadas para a comunidade LGBTQIAP+, porque uma parte dessa galera aqui vai querer discutir esses tipos de amores, de envolvimento, e isso já apareceu no Enem. A gente teve até uma questão que já é bem contemporânea, da Natália Polesso, que é uma escritora que está aí produzindo até hoje, e que ela fala sobre uma identidade de ser uma mulher
lésbica dentro da família e se questionar se a própria avó dela não era. Então, são coisas que estão em discussão, em debate em vários lugares da sociedade e que já está sendo abordado aqui desde a década de 70. Então, fiquem ligados nesse tipo de poesia que discute essa temática, porque provavelmente você vai ter que interpretar o texto a partir de uma forte crítica social. E aí, para a gente terminar a nossa aula, vamos falar da prosa num geral, para você se ligar quem são os escritores que a gente precisa ficar atentos. E aí agora a gente está finalizando a nossa aula com a parte contemporânea ainda, mas da parte da prosa. Quero te lembrar que prosa é crônica, conto, romance, novela. Quer dizer, todo aquele texto que não estiver escrito em forma de poema. Então isso é prosa, tá? E a gente tem alguns prosadores muito importantes escrevendo hoje em dia. Anota esses nomes aí para dar uma conferida em questões e em textos. Conceição Evaristo é uma pessoa muito importante, já caiu no Enem e pode cair de novo. Itamar Vieira Júnior, que é um cara que está produzindo uma literatura muito importante, sendo leitura obrigatória de vários vestibulares. Fica ligado em Torturado, caiu ano passado, mas tem coisa nova do Itamar Vieira Júnior. Também a gente tem o Jefferson Tenório, ganhador do Jabuti, lançando livro e tendo bastante visibilidade. Jari Arraes. E aí, gente, são algumas figuras importantes da literatura contemporânea hoje. Fora que a gente tem pessoas como Carolina Maria de Jesus, que até caiu na prova de humanas, não só na prova de linguagens. Então se ligue a algumas coisas que você não pode perder, alguns nomes que você deve conhecer da literatura contemporânea, que é a literatura de prosa, tá? Uma coisa que se destaca aqui na prosa contemporânea é uma ideia de experimentalismo e liberdade formal. Não tem mais aquela coisa de uma carga, de um vocabulário muito pesado, de um vocabulário muito complexo. É um vocabulário que dialoga com a gente. Então você abre lá a prova, você viu que é um vocabulário mais moderno, né, mais contemporâneo, mais de hoje, a tendência é que você vai estar lidando com um escritor bastante atual. Então também tem essa coisa de usar no romance ou no conto uma linguagem até mais fluida, às vezes com alguma gíria, às vezes com algum regionalismo, né? Falando das cidades, da urbanização, do dia a dia maluco. Às vezes também vai ter temáticas voltadas à tecnologia, à dificuldade de comunicação nos dias de hoje. Pode ter bastante crítica social, pode vir discutir a questão do Covid. Então, fiquem ligados nesses pequenos temas assim que podem aparecer em questões que são de literatura contemporânea. E aí a gente também tem nessa questão da linguagem contemporânea que eu falei, mas tem uma questão de intimismo. Muito se fala na literatura de hoje em dia um pouco sobre a solidão, sobre sensações de estranhamento com o mundo, sobre essa coisa de tentar falar sobre sentimentos muito profundos. Então tem essa discussão bem forte. O cotidiano da cidade, do trabalho, da internet, também é temática aqui na literatura contemporânea. E é claro, várias reflexões existenciais que estão falando sobre identidade de gênero, identidade de a questão de se entender como uma pessoa preta ou uma pessoa indígena, falar um pouco sobre elementos como pessoas com deficiência, ou então até um pouco sobre ser estrangeiro na terra dos outros ou na própria terra. Todas essas questões envolvem as discussões que a gente escuta o tempo todo e tá nessa literatura contemporânea. Normalmente, o que acontece é aparecer o trecho da literatura contemporânea para você interpretar, ou então para que você, ali na hora de ler a questão, use alguma coisa como metáfora, ou alguma coisa relacionada a bom humor, ou até um pouco a ruptura da estrutura textual. Então, tudo isso é uma coisa que pode chamar a atenção na questão ali, no enunciado, para você responder, certo? Então, desejo a vocês todos uma ótima prova do Enem. Tenho certeza que vocês vão arrasar e arrasem em linguagens, hein? Porque olha, melhor prova de todas. Boa prova e boa sorte.